Paulo Brax e Eduardo Domingues, na minha opinião, não devem continuar no Atlético. Conforme eu falei no pós-jogo, e já te convido para assistir caso você não tenha ainda assistido, a classificação do Atlético não apaga o vexame e a vergonha que foi esse jogo contra o Ceará. São erros atrás de erros e erros recorrentes, que a gente imagina que nenhum próximo jogo vai melhorar e a coisa só piora. Tá muito claro e evidente que se essa turma continuar no Galo, nosso destino será a segunda divisão. Então, a partir de hoje, eu começo uma campanha aqui no canal, fora Paulo Brax, fora Eduardo Domingues. Não que a culpa, principalmente falando de Eduardo Domingues, seja do treinador do Atlético. Ele não é o maior culpado no cartório, mas ele não vai conseguir fazer esse time jogar. Tá muito claro que ele não tem o vestiário. Algumas declarações dele em entrevistas passadas azedaram o clima do treinador no vestiário. Isso é muito evidente, isso é muito latente. A gente vê que os jogadores não jogam pelo Eduardo Domingues. A gente vê, tá, que não tem o mínimo de organização em campo, que as escolhas dele muitas das vezes não são ideais. Olha só a escalação desse time do Galo para jogar fora de casa contra o Ceará. Olha só essa escalação. Renier de titular. Ele deve estar de sacanagem, tá? Ele deve estar de sacanagem com a cara do torcedor. Insistir em Vitor Hugo, em jogadores que não têm a mínima condição de vestir a camisa do Galo. Para mim, sinceramente, aí troca no primeiro tempo, aí vai para o segundo tempo, tá? Tira o Alaminda, o Renan Lodge, que era um dos poucos oásis que poderiam fazer alguma coisa. Isso já vem acontecendo há muito tempo, já vem acontecendo muitos erros do Barba. Eu sei que ele não tem elenco, eu tiro o chapéu para ele por estar tentando tirar leite de pedra, mas tem hora que não dá. Mesmo o torcedor, sabendo que ele não é o principal culpado, a gente entende que uma mudança vai fazer muito bem para o Galo. Mas não adianta só mudar o Eduardo Domingues, não adianta só mudar o Eduardo Domingues. O Paulo Brax tem que ir embora junto. O Paulo Brax, eu falei no pós-jogo, fede a fracasso. Ele é a cara de um rebaixamento do Galo, Paulo Brax. Olha só o elenco que ele, chancelado, apoiado pelo Rafael Menin, montou para o Clube Atlético Mineiro. Um gigante que nos últimos anos lutou por títulos, que em 2021 ganhou o triplete alvinegro, foi depenando o Atlético ano após ano. E o Milito fez um milagre de fazer o time chegar na final da Libertadores e na final da Copa do Brasil. Mas aí na final, quando pega os melhores times, aí a gente já sabe o que acontece, A gente já sabe o que aconteceu, eu não vou nem relembrar esse fato. Perder para o Botafogo de 3-1 com um jogador a mais e tomar uma cacetada do Flamengo no Maracanã e em casa. Então, galera, sinceramente, para mim, não dá mais pro Barba, tá? Volto a falar para vocês, não é o principal culpado. O principal culpado dos vexames, tá? Porque no Atlético é o seguinte, o pior jogo é sempre o próximo. A pior notícia é sempre a próxima. É sempre a próxima. Então, para mim, o Rafael Mendes já se afastou, tem que ficar longe do Galo, tá? Tem que ficar longe do Galo, mas ele é o principal responsável por tudo que vem acontecendo no Galo. Aí ressuscitaram um vídeo, tá? Aí você se pergunta, por que o Galo tá desse jeito? Aí vai lá no meu Instagram que você vai ver lá um vídeo do Rubens Menin, tá? Falando, estamos trabalhando bem, Esse elenco aí eu tô acreditando, tá? E aí ele chegou a falar que era um dos melhores elencos da história do Galo no início do ano. Ô, gente, sinceramente, é uma brincadeira, tá? Esses caras mostram que eles não entendem nada de futebol. Eles podem entender de banco, de finanças, de empresas, mas de futebol não entendem nada. E se não entendem nada de futebol, entregue o Atlético para alguém que entenda. Entregue o clube para quem entende de futebol, sabe trabalhar com futebol, sabe trabalhar com o torcedor, porque o que vocês fizeram foram afastar o torcedor cada vez mais. Chega dia que a nossa vontade é nem assistir o jogo do Galo, mas o amor fala mais alto, a paixão fala mais alto. Só que aí você começa a assistir o jogo e é um jogador mais mediano que o outro, é um pior que o outro. Ontem, esse jogo contra o Ceará foi mais um show de horrores do Atlético. Já teve jogos pífios esse ano, mas esse contra o Ceará, fora de casa, valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil, eles conseguiram fazer o pior jogo disparado do ano, tá? Foi uma vergonha atrás da outra. Sinceramente, você vê o Vitor Hugo na zaga jogar, gente, ainda conseguiram. O Paulo Brax conseguiu renovar com ele, pagando um jogador que era a terceira opção do Bahia.
Ele conseguiu dar 2 anos de contrato para esse cara. Aí você acha que a gente está pegando no pé, não tá não. É ruim mesmo. Paulo Brax é ruim. Ele é ruim. Ruim. É só pegar os trabalhos que ele fez em clubes anteriores. Pega para você ver aí. Vai lá no Santos e pergunta se alguém tem saudade do Paulo Brax. Vai lá no Vasco e pergunta se alguém tem saudade do Paulo Brax. Vai no Inter e pergunta se alguém tem saudade do Paulo Brax. Eles dão graças a Deus que o Paulo Brax saiu de lá. Porque para mim, galera, eu sei que o dinheiro vem da família Menin, mas eu já vi o Rodrigo Caetano sem dinheiro trabalhar 1000 vezes melhor que esses caras. 1000 vezes melhor que esses caras. A diretoria precisa demitir Paulo Brax e Barba Domingues. Já preparar, aproveita que vai chegar a parada da Copa, aproveita que vai ter um tempo para fazer a reformulação, para mandar essa turma que está mamando nas tetas do Atlético embora, essa turma que não quer jogar no Atlético, tá? Que está insatisfeito no clube há muito tempo, que acham que para jogar no Galo é um favor, não conhece a história, não conhece a tradição, não conhece o peso dessa camisa igual o torcedor conhece. Então, se não querem, tchau, vaza. Vocês não fazem favor para jogar no Atlético, vocês são pagos em dia para jogar no Galo, tá? Para jogar no Galo. Então, não vem com essa de passar pelo torcedor e não parar. Para com isso, tá muito feio. A torcida já sabe quem é, a diretoria já sabe quem é e vai rodar muita gente na janela do meio do ano. Mas aí, vão contratar, vão colocar a mão no bolso, porque dinheiro não é problema para a família Menin. Todo mês sai matéria, a empresa da família Menin aumenta o seu lucro e é bilhões e bilhões e bilhões. E o Galo? Pergunto para vocês, cadê os atleticanos abnegados, apaixonados, tá? E bilionários que compraram a SAF do Galo? Uma das piores SAFs do Brasil, disparada a SAF do Galo. Enganou muita gente, prometeu o mundo para o torcedor do Atlético, potência mundial, nível do Barcelona, 4 Hulks, né? Vocês acham que a gente esquece, né? Quem bate esquece, quem apanha não esquece não. O torcedor do Atlético não esqueceu as muitas promessas. A venda do Diamond vai resolver o problema do Galo. Aí, quando sai o novo valuation, a SAF só caindo o valor, tá? Depreciando o valor da SAF do Galo. Então, se vocês não querem, não sabem, deixa para quem sabe. E se quiser, e se não tiver ninguém, devolve o clube para a associação. O torcedor abraça a causa. O torcedor sempre caminhou do lado do Galo, independente de ser SAF ou não, de ter dinheiro ou não, de ter elenco ou não. Então vamos parar com isso. Vou pro Galo voltar às origens, a gente volta, a gente carrega o time, tá? A gente faz alguma coisa, porque a massa é apaixonada. São muitos e muitos e muitos torcedores, tá? Milhões e milhões de torcedores espalhados pelo mundo. 9 milhões é o número correto. 9 milhões de torcedores do Atlético espalhados pelo mundo. A gente dá um jeito. Mas chega dessa turma à frente do Atlético. Eu cansei, tá, galera? Eu cansei. Quero saber a sua opinião. Comenta pra mim aqui embaixo. Deixa o like, é muito importante. Hype o vídeo aí pra mim. Comenta aí que a campanha começou. Fora Brax, fora Barba, fora Menin.